Soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. É o bíblico de João 10 verso 3. Introdução. João 10:3 é um versículo crucial dentro da alegoria do bom pastor, presente em todo o capítulo. Jesus está contrastando a sua liderança com a dos falsos líderes, usando a imagem de um aprisco e suas ovelhas. Este versículo específico detalha a relação íntima e confiável entre o verdadeiro pastor e suas ovelhas, estabelecendo o tom para a revelação progressiva de Jesus como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O versículo estabelece o fundamento para a declaração de Jesus de que ele é a porta e o bom pastor, delineando a segurança e intimidade da sua relação com os seus seguidores. Contexto histórico. O contexto cultural da Palestina no primeiro século é fundamental para compreender a passagem. A criação de ovelhas era uma atividade comum, e a imagem do pastor era familiar e significativa. Os pastores tinham um relacionamento próximo com suas ovelhas, conhecendo-as individualmente e guiando-as para pastagens seguras. O aprisco, ou curral, era um lugar de proteção contra predadores e ladrões. A menção do porteiro em João 10:3 remete à prática comum de ter um guardião que conhecia o pastor e permitia sua entrada no aprisco. A festa da dedicação, mencionada em João 10:22, também é relevante, pois era uma celebração da restauração do Templo de Jerusalém, um evento que gerou tensões e debates sobre a liderança religiosa em Israel. O capítulo se passa durante esta festa, o que explica as discussões e contestações sobre a identidade de Jesus como Messias. A afirmação de Jesus de ser o bom pastor e a porta para as ovelhas desafiava diretamente as autoridades religiosas da época, que eram consideradas líderes corruptos e negligentes. Interpretação. Sob a perspectiva teológica protestante trinitária, João 10:3 revela a natureza da salvação e o relacionamento entre Cristo e seus seguidores. O porteiro abre-lhe a porta pode ser interpretado como uma alusão ao Espírito Santo, que capacita os crentes a reconhecerem a voz de Cristo e a entrar no reino de Deus. As ovelhas que ouvem a sua voz representam aqueles que respondem à pregação do Evangelho e reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. A ação do pastor de chamar as suas ovelhas pelo nome demonstra o cuidado individual e o conhecimento íntimo que Cristo tem por cada crente. E as leva para fora simboliza a libertação do pecado e a condução para uma vida de propósito e abundância em Cristo. Isso alinha-se com a doutrina da eleição, onde Deus conhece e chama seus eleitos. Para o crente contemporâneo, este versículo encoraja a buscar uma relação pessoal e íntima com Cristo. Significa que Jesus não é um líder distante, mas um pastor amoroso que conhece cada um pelo nome e guia para fora da escuridão para a luz. A aplicação prática inclui cultivar a audição da voz de Cristo através da leitura da Bíblia, da oração e da comunhão com outros crentes. A promessa é que, ao seguir a voz do bom pastor, o crente encontrará segurança, pastagem abundante e a vida eterna. A ideia de que Jesus as leva para fora da porta, e não só as deixa entrar, sugere que a vida em Cristo não é meramente uma entrada no reino, mas uma jornada guiada pelo Senhor. Veja as referências em João 14:6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este versículo complementa João 10:3, reforçando a ideia de que Jesus é o único caminho para a salvação e para o Pai. Assim como o porteiro abre a porta para o pastor em João 10:3, Jesus, em João 14:6, é o único meio pelo qual os crentes podem ter acesso a Deus. Ambos os versículos enfatizam a exclusividade de Cristo como o mediador entre Deus e a humanidade. Apocalipse 3:20, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Este versículo ecoa o tema da voz de Jesus e da abertura da porta. Em João 10:3, as ovelhas ouvem a voz do pastor e o porteiro abre a porta. Em Apocalipse 3:20, Jesus bate a porta do coração do indivíduo, esperando que ele ouça sua voz e o convide para entrar. Ambos os versículos revelam a iniciativa divina de buscar relacionamento com a humanidade e a necessidade da resposta humana de reconhecer e receber a Cristo. O ato de ouvir e abrir a porta representa a fé e a obediência necessárias para desfrutar da comunhão com Deus. Estudo bíblico. João 10 verso 3. Aqui está um estudo bíblico sobre João 10:3, usando a Nova Tradução na linguagem de hoje.
Introdução. João 10 é uma passagem rica em metáforas, onde Jesus se apresenta como o bom pastor e a porta do aprisco. Este capítulo contrasta a liderança amorosa e protetora de Jesus com a dos falsos líderes, retratados como ladrões e mercenários que exploram e colocam em risco as ovelhas. O versículo 3, em particular, detalha a relação íntima e confiante entre o pastor e as ovelhas, estabelecendo o tom para o restante da alegoria e a subsequente afirmação de Jesus como o verdadeiro Messias. O versículo a ser estudado, João 10:3, descreve a dinâmica de confiança e reconhecimento entre o pastor legítimo e suas ovelhas. Contexto histórico e cultural. No contexto do século I na Palestina, a imagem do pastor era familiar e significativa. A vida pastoril era comum, e as pessoas entendiam a responsabilidade e o cuidado que um pastor devotava ao seu rebanho. Os currais, ou apriscos, eram frequentemente comunitários, com um porteiro que guardava a entrada. A ideia de ovelhas reconhecerem a voz do seu pastor era uma realidade prática. Cada pastor tinha um chamado único, e as ovelhas respondiam a ele, distinguindo-o de outros pastores que também podiam usar o mesmo curral. Além disso, o porteiro pode ser visto como representando os profetas do Antigo Testamento que prepararam o caminho para a chegada do Messias, abrindo a porta para o ministério de Jesus. A festa da dedicação, verso 22, acontecia no inverno, o que demonstra a insistência das pessoas em saber se Jesus era o Messias, indicando um clima de tensões religiosas. Interpretação. Teologicamente, João 10:3 ilustra a relação entre Jesus Cristo e seus seguidores. O porteiro pode ser interpretado como o Espírito Santo, que capacita os crentes a reconhecerem a voz de Jesus. A imagem das ovelhas reconhecendo a voz do pastor e sendo chamadas pelo nome enfatiza a natureza pessoal da fé cristã. Deus conhece cada um de seus filhos individualmente. As ovelhas seguem o pastor porque confiam nele e reconhecem sua autoridade. Elas o seguem para fora do curral, para pastos verdejantes, uma metáfora da vida abundante que Jesus oferece. João 10 verso 10. Para os crentes contemporâneos, este versículo ressalta a importância de 1. Buscar uma relação íntima com Cristo através da oração e do estudo da Bíblia. 2. Discernir a voz de Deus no meio das muitas vozes do mundo. E 3. Confiar na liderança de Cristo em todas as áreas da vida. É também um lembrete da responsabilidade dos líderes cristãos de serem como o bom pastor, cuidando, protegendo e guiando o rebanho de Deus. Referências cruzadas. João 14:26. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Este versículo complementa João 10:3 ao explicitar o papel do Espírito Santo em auxiliar os crentes a reconhecerem e a compreenderem os ensinamentos de Jesus, assim como o porteiro abre a porta e permite que as ovelhas ouçam a voz do pastor. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Este versículo ecoa o tema do reconhecimento da voz de Jesus e da abertura da porta para ele entrar. Assim como as ovelhas reconhecem a voz do pastor, este versículo enfatiza a importância de o indivíduo ouvir e responder ao chamado de Cristo. Essa relação íntima é reforçada pela imagem de Jesus ceando com aqueles que o recebem.